próximo tema é a inconstitucionalidade da Lei 14.405, de 12 de julho de 2022. O nosso expositor é o Dr. Nestor Duarte, que é desembargador, aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor titular do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado de São Paulo, a USP. Dr. Nestor está com a palavra. Cumprimento a todas as senhoras, todos os senhores que aqui se encontram nesse belíssimo evento da ANACOM junto com a FAAP. E, antes de mais nada, quero também agradecer o honroso convite que me foi formulado pelo Dr. Rodrigo Carpaz e pelo Dr. Fábio Anada. Foi muita gentileza convidar-me para esse momento tão importante do estudo do direito condominial. Muito aprendi já com os que me antecederam. O tema de que me incumbiram falar é bastante pontual. O que dispôs a Lei 14.405, onde enxergamos uma inconstitucionalidade, alterando não o quórum, mas o percentual de votos necessários para modificar a destinação de um edifício e de uma unidade condominial. Ou seja, o Código Civil anteriormente dispunha que para esse desiderato, havia necessidade da unanimidade dos condôminos. Entretanto, essa nova lei estabeleceu um quórum, ou melhor, um percentual de apenas 2/3. Ora, decisão desse juiz vai evidentemente suprimir pelo menos dois elementos essenciais do direito de propriedade: o direito de usar e fruir. Aqui, antes de prosseguir, e para que não haja qualquer confusão, eu gostaria de mencionar os atributos do direito de propriedade. O propriedade tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. É a velha parêmia: utendi, fruendi, abutendi. Usar, fruir e dispor. O parágrafo 1º dessa disposição, inovadora, porque não constava do Código de 1916, lá da época em que foi editado, dispõe: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. O que nos interessa? A primeira parte: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais. De plano, peço a atenção no seguinte: função social não se confunde com direito social. Todo direito é social, já o dizia o professor Valdemar Ferreira nos seus embates com o professor Cesarino Júnior, quando iniciou os seus estudos no direito do trabalho. Mas, na verdade, todo direito se destina à sociedade e é social. Não há direito se não houver uma sociedade. Isso é elementar. Mas o que quer dizer a lei com função social? Quer dizer, como já falou a doutora Cristina Zucchi e apontou o doutor Carpaz, função social significa utilização do bem de acordo com as suas finalidades pré-determinadas. Ora, não é possível, num imóvel residencial, instalar um barulhento estabelecimento comercial, além de ferir o direito propter rem
de vizinhança, também desvia-se da função social. Não se pode também utilizar um imóvel eminentemente residencial para fins empresariais, com entrada e saída de pessoas estranhas e assim por diante. Ora, tendo o imóvel sido adquirido para fins residenciais, a residência é a sua finalidade e não o comércio. Então, estamos aqui dentro do limite do parágrafo 1º. Nesse ponto também, gostaria de dizer que essa disposição encerra uma limitação ao direito de propriedade, não uma restrição. A restrição é colocada pela Constituição quando permite a desapropriação. Por quê? Restrição. Porque tira o direito de propriedade. A limitação, ao contrário, ela não tira o direito de propriedade, apenas lhes coloca limites. Talvez nem fosse preciso dizer isso. Por quê? Se formos à parte geral do Código Civil, vamos ver que não comete ato ilícito quem pratica o ato no exercício regular de direito. E por que assim o falo? Porque Bevilacqua, quando indagado do motivo pelo qual não havia o ilícito do abuso do direito, que hoje consta do Código Civil de 2002, ele afirmava, ora, se não é incriminado, se não é ilícito o ato praticado no exercício regular do direito, aquele que abusa comete ato ilícito. E o que é o abuso do direito? Na definição do professor Rubens Limões de França, que um dos que mais bem tratou dessa matéria no direito civil, antes mesmo do Código de 2002, ele, de certo modo, dizia: haverá abuso do direito na lesão que se pratica no direito alheio, no exercício de um direito próprio que, em princípio, é regular. Ora, o vizinho que perturba ou que usa de modo inadequado o seu imóvel abusa do direito. Mas talvez não fosse preciso, mas entretanto, o legislador quis não economizar e foi bastante prolixo para colocar essas questões que Bevilacqua já antevia com bastante clareza, sem qualquer lei que o dispusesse, pois bastava agir no exercício regular de um direito para que não houvesse abuso do direito. Então, vejam que toda essa nova nomenclatura, ela não é inútil, ela veio esclarecer, mas esclarecer aquilo que já fazia parte do nosso patrimônio jurídico cultural. Bem, tornemos ao nosso tema. Qual é? Dispunha o Código Civil na sua redação anterior do artigo 1351. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Depende da aprovação unânime dos condôminos. Ou seja, para alterar a convenção, já bastavam 2/3. Para mudar a destinação do edifício ou da unidade imobiliária, era necessária a unanimidade, que veio a dispor a inditada Lei 14.405. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a mudança de destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Quero crer que para a mudança da destinação do edifício, nem sempre isso poderá trazer nocividade, pois se o prédio é residencial
e se transformar em prédio misto, aquele que já nele habita continuará habitando. Ou vice-versa, aquele que utiliza como comércio ou atividade lícita, assim continuará. Então, não haverá uma violação naquela parte de domínio exclusivo da pessoa. O vício, a meu ver, está em que bastam 2/3 dos condôminos para transformar aquela unidade de residencial em comercial. Ora, quais são os atributos do direito de propriedade? Já o dissemos: usar, fruir e dispor. Se o proprietário não pode usar nem fruir como lhe aprouver e era da função social daquele imóvel, ele está sendo privado de pelo menos 2 elementos essenciais do direito de propriedade. Aí é que vejo a inconstitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição Federal estabelece que o direito de propriedade. Vejam o artigo 5º, inciso 23. É garantido o direito de propriedade, embora estabeleça a possibilidade da desapropriação, mas também em círculo reduzido. No antigo inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, em que é o caso da desapropriação para fins de reforma agrária, que a indenização não precisa ser integralmente em dinheiro. Mas, o que dispõe a Constituição? A restrição única ao direito de propriedade é a desapropriação mediante pagamento prévio em dinheiro. Ora, podia a lei excluir o direito de usar e fruir, que é elemento essencial da propriedade, fora do caso de desapropriação? Parece que não. E essa é a inconstitucionalidade. Mas a Constituição dá outras opções, vamos dizer assim, restrições. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Até mesmo o Estado, para usar da propriedade privada, ele está limitado. Para retirar a propriedade privada, há uma restrição, mediante desapropriação. Logo, não me parece que a lei ordinária pudesse impingir a mudança da destinação da unidade autônoma ao revés ou contra a vontade de 1/3 dos condôminos, ou de um condômino sequer. Evidentemente, a solução anterior, exigindo unanimidade, ela não deixava de ter seus inconvenientes. Por quê? Poderia haver um único condômino que, por mero capricho, não quisesse mudar a destinação. Imaginem um condômino único, que, apegado a seu apartamento, etc., mas com boas condições financeiras, que pode comprar em outro lugar, não quer transformar não quer aquecer na mudança da destinação do edifício para um edifício comercial, quando aquela região já se encontra, de certo modo, deteriorada para fins residenciais e seria proveitosa para fins não residenciais. Não há um motivo relevante para isso. Ele pode sair dali por um lugar melhor. É impertinente essa sua renitência. Corrigível? Corrigível. E isso, antes mesmo dessa nova lei, o ministro Luiz Edson Fachin, que antes de tudo é um civilista, nos comentários ao Código Civil, dizia que
nessas hipóteses, o condômino poderia ser impelido fundado na tese do abuso do direito. E haveria abuso do direito. Por quê? Porque este condômino tem o direito de usar e fruir, mas ele não pode usar e fruir imotivadamente em detrimento de outras pessoas. Se houver um motivo plausível, motivo forte para isso, aquele prédio é residencial, deteriorou-se, mas o apartamento não vale quase nada e a pessoa não tem dinheiro para comprar outro apartamento, talvez seja essa uma justificativa plausível. Não será abusivo. Eduardo Francisco Loureiro traz uma solução engenhosa para essa situação. Ele diz que no Código Civil não há uma disposição em socorro disso. Todavia, por analogia, pode-se buscar na Lei 4.591, que é a nossa lei antiga de condomínios, de 1964, o direito de recesso. Ou seja, ocorrendo, segundo o artigo 14 da Lei 4.591, um incêndio, uma destruição do edifício, os condôminos são chamados a reconstruir o prédio. Entretanto, assim decidindo, se houver um condômino que não tenha condições ou não queira a reconstrução, ele será indenizado daquele imóvel e o imóvel será reconstruído. Segundo Francisco Loureiro, seria por analogia essa a solução. Entretanto, essa solução analógica não elimina a inconstitucionalidade. Seria uma hipótese de o juiz dar uma solução não, vamos dizer assim, legalista. Mas aquele condômino, ele não quer vender. Ele é renitente e ele não quer também a mudança, porque tem motivos justificados. Pode ser compelido? Se houver motivos justificados, não haverá abuso do direito. Não havendo abuso do direito, sua conduta, em princípio, é lícita. Ele pode valer-se do quê? Anular aquela deliberação da Assembleia que transformou aquela unidade de residencial em comercial. Por quê? Porque ele foi privado de usar e fruir daquele bem. Ora, a inconstitucionalidade ela pode ser suscitada em sede concentrada ou difusa. É uma arguição difusa, ou seja, que vai valer apenas naquele processo. É o controle difuso da inconstitucionalidade. Vale para quaisquer outras hipóteses equivalentes? Não, vale apenas para aquelas partes. Aquele prédio não vai se transformar em comercial, ou aquela unidade não vai se transformar em comercial, porque houve uma decisão judicial que entendeu irrita aquela decisão condominial porque é fundada em uma lei inconstitucional. Contudo, há entidades e pessoas legitimadas a propor ação direta de inconstitucionalidade. Neste caso, julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade, essa disposição vai perder a eficácia, não vai mais produzir efeitos. A lei foi revogada? Não, ela apenas foi declarada inconstitucional. Mas que parte da lei? Será que totalmente? Não parece que haja necessidade de tal amplitude. Vejam, se a insurgência do condômino é apenas com a alteração da destinação
do edifício, mas ele não se importa de se vai ser, continuar residencial ou não. Não há inconstitucionalidade. Também não vejo inconstitucionalidade no caso de o prédio residencial tornar-se misto ou comercial tornar-se misto, porque a finalidade, o fim social de cada uma unidade estará preservado. Mas, então, aqui chegamos. Inconstitucional é apenas a alteração da destinação da unidade, bem podendo haver alteração do edifício se aquela unidade puder ser preservada. Por quê? Destinando apenas a modificação do edifício, mas permitindo-se a manutenção mista, cada um daqueles condôminos poderá continuar usando e fruindo. Então, não há apenas aqui uma inconstitucionalidade parcial com relação à unidade imobiliária e não à destinação do edifício, se não implicar a modificação de todas as unidades de uma para outra finalidade. Agora, pode a Lei 14.405 vir a ser revogada? Sim, sem dúvida. É uma lei ordinária, pode ser revogada, não é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Qualquer deputado, qualquer senador ou presidente pode propor uma nova lei revogando-a. E aqui também vale a pena dizer que a inconstitucionalidade a que me refiro é a inconstitucionalidade material, ou vertical, como diz José Afonso da Silva, porque não se trata de vício de iniciativa, mas sim de conteúdo da própria lei. Trata-se, portanto, de uma inconstitucionalidade material e não formal. Mas, de que falava? Pode a lei vir a ser revogada? Se ela for revogada simplesmente, o que vai acontecer? Um vazio legislativo. Porque a lei de introdução às normas do direito brasileiro, no parágrafo 3º do artigo 2º, estabelece, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Revogada essa lei, não fica restaurada a antiga disposição. É preciso que seja editada uma nova lei com o mesmo conteúdo. Ao reverso, se for declarada inconstitucional, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a lei anterior, cuja revogação se dera por lei inconstitucional, ela se restaura. Por quê? Porque a lei revogadora era nula. Então, ela também não podia operar a revogação. Melhor será, então, que essa lei seja declarada inconstitucional, porque não haverá necessidade de uma nova lei para repor o carro nos trilhos. Em síntese, não me parece inconstitucional a mudança ou a limite de votação para mudar a destinação do edifício, se permitir a continuação da utilização da unidade segundo suas finalidades originais, que é o fim social a que ela se destina. Aliás, muito tem se confundido fim social com direito social. O fim social nada mais é do que a destinação para aquilo que foi constituída. É a mesma coisa do fim social de um contrato. Se nós formos à obra de Messineu, já ele dizia, século atrás, que antes de ser um negócio jurídico, o contrato é um fato econômico. Ora, o direito de propriedade também gera em torno da atividade econômica. E a função social, assim como a função social do contrato, tem que ser aquela para cuja função econômica foi destinado. A função econômica de residência é uma, função econômica de empresarial é outra, então, função
econômica e social, que aliás, a lei se reporta, porque o parágrafo 1º do artigo 1228 fala em consonância com suas finalidades econômicas e sociais. Basta isso para revelar que finalidade social não é incompatível com a finalidade econômica. Não podemos continuar confundindo fim social com direito social. Fim social e fins econômicos se compatibilizam. O fim social é aquele para o qual a coisa se destina originariamente, legalmente e, consequentemente, estará atingindo a sua finalidade econômica. Agora, função social se entende com a justiça distributiva e não com a justiça comutativa. Então, o que eu quero dizer, e já encerro por aqui, porque disse, é muito pontual a questão de que vim tratar, é inconstitucional a disposição da lei que, por maioria, ainda que qualificada, autoriza a mudança da destinação de uma unidade autônoma. Por que da unidade autônoma? Porque o condomínio edilício tem partes comuns e partes de uso exclusivo. Por isso, se dizer que a unidade, o apartamento, o conjunto, é uma unidade autônoma, tem matrícula própria, é outro imóvel, não é o mesmo edifício. Aliás, há até um disparate hoje no Código Civil, como está vazado. Por quê? Para construir um edifício anexo, um edifício próximo, bastam 2/3 dos condôminos que se permite um arranha-céu do lado do prédiozinho que ali está. Mas, ou melhor dizendo, precisa unanimidade para construir esse edifício, mas para mudar a unidade autônoma, bastam 2/3. É um disparate. Por quê? Construir o prédio, o arranha-céu ao lado, pode dar um problema de direito de vizinhança, até de servidão não aparente, mas não priva o direito de propriedade. E precisa unanimidade. Agora, para privar de elementos do direito da propriedade, bastam 2/3. Me parece aí evidente a inconstitucionalidade. Mas devo dizer e lembrar que desde o tempo do ministro Luiz Gallotti, no começo da década de 60, já se dizia que todas as presunções militam a favor da constitucionalidade das leis. Só aquela inconstitucionalidade manifesta deve ser declarada. Tenho para mim que essa é uma inconstitucionalidade manifesta e, assim, acredito que deva ser declarada. Era o que eu gostaria de dizer e chamar a atenção dos senhores das senhoras, dessa inovação, porque mais dia, menos dia, se depararão com esse problema e poderão arguir a inconstitucionalidade ou, conforme a parte que defendam, ou então um pedido, vamos dizer assim, sucessivo de obrigar o direito de recesso, como acontece, como sugerida pelo nosso estimado Francisco Loureiro, nosso colega de tribunal e eminente civilista. Eu agradeço muito a atenção de todos. Essa era a pequena contribuição que eu gostaria de trazer. Muito obrigado.